Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, aluno, aluna, a todos os amantes e simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é ajudar com subsídios, dar norte para o seu plano de aula, para o seu plano de ensino, para que o professor possa fazer uma aula enriquecida com subsídios, com assuntos que venham chamar a atenção dos nossos alunos. Portanto, eu convido a você que não conhece ou ainda não se inscreveu no nosso canal e está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, inscreva-se no nosso canal. E depois de inscrever-se, dê um joinha, clique no sininho aí, porque cada vez que você clicar no sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui relativos às lições da Escola Bíblica Dominical, você vai receber uma notificação, como se alguém estivesse te dizendo, corre no canal que tem vídeo novo. Aí você vai acessar em primeira mão esses vídeos novos, vai assistir, vai comentar, vai divulgar, vai compartilhar e vai dar um joinha. Portanto, seja bem-vindo ao canal EBD em Ação. A lição de hoje, a lição de número 3, datada do dia 19 de abril de 2020, com o título Preparativos para a Conquista. O texto do dia está em Provérbios 21 e 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A síntese: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. No primeiro tópico, Josué prepara o povo para atravessar o Jordão. Foi quando Josué reuniu todo o povo e começa a dar instruções para o povo, e uma das instruções era provede-vos de comida, porque eles estavam no deserto, e no deserto agora, todos os dias, cedo, Deus providenciava o maná para a alimentação de todo aquele povo. Então eles recolhiam o maná pela manhã, e o maná era uma porção que era distribuída para o dia. Eles não poderiam pegar o maná para 2, 3, 4 dias, porque não prestaria o maná, apodrecia. É interessante que o maná que foi recolhido e colocado dentro da Arca da Aliança, como prova de testemunho que Deus é o Deus que provê, ele não apodrecia, mas se as pessoas pegassem para si e guardassem, apodreceria. Então era a porção de cada dia. Sempre a Bíblia ela está em consonância com todas as outras partes, que ela não se contradiz. Nós observamos em Provérbios capítulo 31, os provérbios de Agur, onde Agur ele fala: eu te peço que não me des nem a riqueza e nem a pobreza, porque vindo a riqueza eu possa esquecer-me de ti, e vindo a pobreza eu venha furtar. Então me mantém da porção de cada dia. Então está de acordo com o ajuntamento do maná diário. E nós observamos que na oração de Jesus também ele expressa da mesma forma, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas agora Josué está dizendo que as pessoas iriam para uma caminhada. E essa caminhada atravessaria o Jordão, e eles precisariam levar comida, porque era uma caminhada de mais de um dia. Seria vários dias caminhando, atravessando e conquistando. Então eles precisariam abastecer-se, levar comida, prover-se de alimento, para que na caminhada, no percurso, não viesse faltar e eles viessem a perecer. O segundo ponto é: convoquem as tribos. E todas as tribos deveriam então se preparar, porque Canaã foi prometida, mas eles precisariam lutar para conquistar Canaã. Eles deveriam tirar as pessoas que ocupavam as terras que foram dadas por Deus. Eles precisariam lutar por isso. E nós observamos que os guerreiros da tribo de Ruben, de Gad e alguns da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessar o Jordão, porque eles estavam do lado de cá do Jordão. Já haviam pegado as terras antes do Jordão. Agora, os seus irmãos iriam atravessar o Jordão, e eles precisariam estar juntos para conquistar, ajudar a conquistar essas terras que estavam além do Jordão. Mas tinha outro detalhe: as mulheres e as crianças não poderiam ficar a sós, porque poderiam vir os inimigos e levar as mulheres, como no caso de Davi.
Davi foi para a guerra junto com os seus guerreiros e veio os inimigos e pegaram as mulheres e levaram consigo. Quando eles voltaram da guerra, souberam da notícia que os inimigos estavam com as mulheres dos guerreiros. E Davi então não mediu esforços, mesmo cansado, animou o povo e partiram para lutar pela sua família. E assim foi, eles conseguiram trazer de volta a sua família. E agora aqui, para Josué, está um conselho que eles precisariam, as tribos se dividirem, uns conquistando e outros cuidando das mulheres, mostrando o favor da família, mostrando o valor da família e a necessidade de proteção que a família tem. Então nós observamos exatamente isso, porque Faraó disse isso quando eles sairiam, quando eles estavam prestes a sair do Egito. Faraó disse: vai, mas ficam vossos filhos. Vão adorar, mas ficam vossos filhos. E Moisés disse: não ficará ninguém, todos devem ir. Observe que Senaqueribe também disse para o rei de Israel: tuas mulheres e os teus filhos são meus. Então, ele queria exatamente isso. O inimigo, ele quer os nossos filhos. Eles, às vezes, não ligam com os líderes, mas querem pôr a mão nos filhos, na família. E a nossa luta nessa caminhada para Canaã, já fazendo um paralelo aqui, uma tipologia com a caminhada do povo de Israel, é que enquanto estamos caminhando para Canaã, nós devemos lutar pela nossa família, lutar pelos jovens, lutar pelos adolescentes, lutar por todos, pelas mulheres, e enfim chegar até Canaã Celestial com a vitória alcançada e com a família conquistada, porque foi assim com Jacó. Jacó, ele lutou pelos seus, pelas suas famílias. Quando ele estava de volta na Betel, que é chamado Casa de Deus, Betel significa isso, Casa de Deus, ele incentiva as famílias a tirar os ídolos, a mudar as vestimentas, a mudar o comportamento, porque estariam chegando na Casa de Deus. E na Casa de Deus ofereceu sacrifícios ao seu Deus para que Deus o abençoasse. Então assim também é na nossa vida, precisamos estar contente, feliz e mais com a família também ao nosso lado, servindo ao Senhor. O terceiro tópico é: seja fiel ao comandante. Então o povo de Israel agora puseram os olhos em Josué e começaram a ver que Deus estava com Josué. Que aonde ele punha a mão, o Senhor Deus estava com ele. E reconheceram uma autoridade em Josué. Por mais que eles tinham Moisés como um dos grandes líderes então tinham a estima com esse grande líder Moisés, mas agora, após a morte de Moisés, eles entendem que precisam de um novo líder, e Josué era o preparado e escolhido por Deus. Então agora eles vão para obedecer a esse comandante, vão seguir as regras. O povo não se revolta, o povo reconhece. E isso é interessante quando nós, líderes ou liderados, reconhecemos os nossos comandantes, o nosso pai de família, o chefe da família, quando ele dá conselhos, quando a mãe e o pai dão conselhos para os jovens, às vezes até reprovando atitudes, e os jovens ficam plenamente chateados, até pensando que a mãe ou o pai não o amam, não querem o bem. Não, é que a mãe e o pai, eles têm experiências e têm visão e sabe o que é melhor para nós. Às vezes os jovens não conseguem enxergar além da curva, e a mãe e o pai estão enxergando não agora o momento, mas lá na frente. E os conselhos sempre são acertados, principalmente se os pais forem cristãos, porque buscam orientação divina. E assim também na liderança espiritual, com os nossos pastores que velam pelas nossas almas. Precisamos estar atentos aos conselhos, precisamos estar em obediências, porque afinal de contas, eles são autoridades constituídas por Deus. Os pastores e os líderes nas igrejas, eles são pastores e autoridades constituídas por Deus. E a Bíblia diz assim: obedecer às autoridades da terra, porque toda autoridade que há foram constituídas por Deus. E em se tratando de um líder espiritual, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. E quando nós nos atribuímos, respeitamos, se colocamos debaixo dessa cobertura espiritual, a bênção do Senhor nos alcança também pela nossa fidelidade e pela nossa obediência, como foi com o povo de Israel quanto ao seu líder, o seu novo líder, Josué. Josué, então, próximo a Jericó, no segundo tópico, ele envia os espias, enviados para o reconhecimento da cidade. Os espias precisavam olhar as entradas da cidade, as saídas da cidade, as fortalezas, os guardas,
todas as possibilidades. Eles precisavam olhar e ver como que eles poderiam atacar, porque a cidade de Jericó era murada. E cada ponto da muralha de Jericó tinha guardas, tinham sentinelas. E eles precisariam estar atentos a isso. Era muito grande as muralhas, alguns dizem assim que eram vários carros de cavalo que se postavam em cima do muro. A espessura do muro era de uma dimensão inimaginável, que vários carros de cavalo corriam na espessura desse muro. Era como se fosse uma fortaleza quase que impossível alcançá-la e derrubá-la. Mas as estratégias de Deus para Josué estavam dando certo. E ele então manda os espias para verificar essa possibilidade. E os espias então vão para olhar tudo. E eles olham toda a cidade, as entradas, as saídas, os guardas, as fortalezas, toda a questão que eles colocaram, eles foram olhar. Mas o segundo ponto fala, os espias são descobertos. As pessoas perceberam que os espias não eram pessoas de lá. E não sei por qual motivo, mas descobriram que eles eram espias. E isso chegou até o rei. Então começou a caça para esses espias. Cadê esses homens? Onde eles estão? O que estão fazendo? Vamos atrás deles. Então começa a caçada pelos espias. E os espias precisam de qualquer forma usar da sua inteligência para que não sejam pegos, porque senão a estratégia de Josué vai abaixo. Eles precisam também ser inteligentes e usar dessas questões para poderem se sobressair diante daquela caçada aos espias estrangeiros que estavam em Jericó. Mas enquanto eles estavam vulneráveis aos seus inimigos, Deus proveu um lugar para que eles pudessem chegar e estar a salvos. É interessante que Deus ele sempre provê alguma coisa quando estamos em perigo. Às vezes nós não vemos saída para os perigos da vida. E então olhamos para Deus e pedimos o socorro de Deus, a misericórdia de Deus. E esperamos que esse retorno seja breve na nossa vida. Às vezes é demorado e às vezes pensamos que não terá saída para a nossa situação, porque estamos em situação vulneráveis. O inimigo parece que vai flechar-nos com seus laços. Mas o Senhor Deus ele aparece neste momento para nos prover saída. Deus sempre tem uma saída para o seu povo. Deus sempre tem uma resposta para o seu povo. Deus sempre tem condições de ajudar o seu povo. Ele sempre está atento ao nosso clamor. Então os espias, nesse momento, eles foram à casa de Raabe, uma prostituta. Talvez fosse o único lugar que recebesse estranhos, porque ela era uma prostituta, então todos que ali entrariam na sua casa, com certeza seria para algum lucro que ela teria com seus serviços. E pensando talvez nisso, ela acolheu eles. Mas eles disseram para ela qual que era a proposta, confiaram na Raabe e além disso fizeram uma promessa. Então quando os espias se identificaram que eles eram de Israel, que estavam espiando a terra e que eles iriam conquistar a terra, além dela acolher eles, esconder dos seus inimigos, ela ainda deu explicações valiosíssimas. Observe que ela disse assim, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque o povo de Jericó estavam acompanhando a trajetória do povo de Israel, que vinham conquistando terras, vinham destronando nações e passando até chegar próximo a Jericó. Então ela disse isso, que sabia que o Senhor estava com ele. E ainda disse, o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então ela, com confiança, falou isso para eles. O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. E ela deu uma explicação que valeu muito para os espias. Ela disse assim, o povo, ela disse, o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Ela disse, em outras palavras, da seguinte forma, olha, nós estamos atemorizados com o povo de Israel. Nós sabemos que são povos vitoriosos. Nós estamos apavorados com a vossa conquista. Nós estamos com medo da vossa presença. Nós não sabemos o que fazer diante da vossa investida. Ela deu informações que esses espias levariam para Josué e animariam o povo em saber que eles, por mais que tivessem uma fortaleza, as muralhas, que aparentemente seria impossível derrubá-las, só tinha entrada, a porta de entrada muito vigiada,
Mas ela deu informações que deixaram o povo animado. Eles estão apavorados diante de vós. Eles estão com medo diante de vós. Temem a vocês. Então isso é interessante quando o inimigo, em lutas marciais, que o oponente, ele percebe que o seu oponente está temeroso, não está confiante, é mais fácil, mais suscetível para ele ganhar a batalha. Então assim também é nesta guerra. Quando o Senhor Deus ele nos fortalece, quando às vezes ele disse, nessa peleja não tereis que pelejar, mas essa peleja é minha, quando Deus promete que nos dará vitória, quando nós ouvimos palavras e promessas de que tudo vai passar, nós sairemos vitoriosos de qualquer situação, isso anima a nossa vida. A juventude também tem essas perspectivas de viver em momentos difíceis, de momentos atribulados, de momentos sem saída, e de repente o Senhor Deus, através de informações valiosas como a de Raabe, ele nos promete que dará-nos a vitória, estará conosco, a luta será grande, mas a vitória será certa. Isso anima qualquer um que está em uma peleja. Terceiro ponto, Raabe, uma heroína da fé, uma mulher de fé. Por que uma mulher de fé? Porque ela não fazia parte do povo de Israel, ela fazia parte do pessoal de Jericó, era cananeia. Mas ela acredita nas palavras dos espias. Ela não entrega os espias nas mãos do povo de Jericó. Ela crê naquilo, ela defende, ela recebe isso. Por isso que é uma mulher de fé. E a história de Raabe é uma história muito bonita, porque ela era uma prostituta, mas que recebe promessas, que tem uma família abençoada, uma genealogia preponderante, porque Raabe, ela casa com um homem de Judá. Depois disso, que destruíram todo Jericó, menos a casa de Raabe, e que o povo de Israel tomou conta de Jericó e passou a dominar a cidade, e ela então se envolveu com o povo de Israel, ela casou com um homem de Judá, da tribo de Judá. E nesse casamento ela gerou Boaz, e Boaz veio a ser marido de Ruth, e a genealogia do mestre passa por esta família. Jesus ele tem descendência desse povo. Então Raabe é uma mulher que entrou na genealogia do Messias. Uma história muito bonita, uma história muito comovente, porque ela foi acolhida pelas promessas do Salvador e foi salva pelas promessas de Israel. Então, uma mulher de estratégia porque ela proporcionou o escape para o povo. Ela escondeu os espias, vocês sabem a história, se não sabem, dê uma pesquisada, ver o que diz o texto, o que ela fez com aqueles dois homens que estavam em sua casa, e o povo vieram então, porque viram eles entrarem na casa de Raabe, mas ela escondeu eles. E então, quando aqueles homens procuraram, não acharam porque estava bem escondida, porque ela fez uma estratégia. E ela desce aqueles homens pelo lençol, pelo muro da cidade. Então, enquanto eles estavam procurando os espias, logo mais eles desceram pelo muro. E as pessoas, por mais que vigiassem os portões da cidade, não viram mais os dois espias na cidade, nem viram sair pelas portas. E não sabe para onde que esses homens foram. Então foi uma estratégia muito bem ajeitada por Raabe, que deu certo, que salvou a vida dela e salvou a vida dos espias. E eles vieram com informações valiosas que ajudaram na conquista da terra de Canaã. Então, no terceiro ponto, diz assim, a mulher do fio de escarlata, porque quando a da promessa de Jericó, enquanto os espias estavam hospedados na sua casa, eles disseram que iriam destruir, a cidade seria destruída, mas que ela colocasse na sua janela um fio de escarlate, para que eles identificassem qual seria a residência de Raabe, a mulher que deu o livramento para os espias. E então os espias passaram isso para o exército de Israel, que eles iriam destruir todos os cananeus, iriam destruir toda Jericó, mas que tinha uma pessoa que haviam ajudado a eles e que haviam salvado a vida dos espias e que precisavam do favor da vida. E a promessa era que eles observariam um sinal, o fio de escarlata que estaria nesse muro da casa de Raabe, próximo ao muro das cidades, e não seria destruída a casa de Raabe. E assim foi. Quando Israel rodeou Jericó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, que tocaram as trombetas, que as muralhas implodiram, elas caíram, implodiram,
e ficou aberta a passagem para que o povo de Israel entrasse em Jericó e destruísse todos os cananeus, mas a casa de Raabe ficou de pé, ela não cai, não foi destruída, e ela ficou ali. Então todo o povo de Israel entrou em Jericó, destruiu, tomou, mas Raabe estava salvo, por causa de um fio de escarlate. Até nesse simbolismo nós encontramos a figura de Jesus, como também a promessa salvífica. O escarlate, ele é símbolo do sangue de Cristo. O vermelho, ele é símbolo do sangue de Cristo que dá a promessa. Não sei se vocês se lembram das famílias de Israel que deveriam passar sangue nos umbrais das portas, para que o anjo da morte passando durante a noite, quando visse os umbrais, eles não entrariam na casa dos filhos de Israel e não destruiriam o seu primogênito. Então o sangue salvou aquelas pessoas. Então é símbolo do sangue de Cristo que veio para libertar as pessoas, veio salvar-nos, tirar-nos dos pecados. Raabe é um símbolo da sociedade ou da igreja que foi salva pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro derramado para dar vida, derramado para proteger, derramado para deixar-nos vivos. Então é uma mensagem muito bonita a história de Raabe, e bem contextualizada para a nossa juventude entender os propósitos divinos de Deus para o conhecimento favorecido e também o seu projeto salvífico para salvar a todos. Portanto, professor e professora, chegamos ao final desta lição. Que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha uma aula maravilhosa.